morte do Senhor. Consolo e ternura, consolo e ternura do Pai, olhar de amor. Olhar de amor. Vamos nos sentar. Eu fiquei rezando, tentando ouvir um pouquinho o Senhor, de o que Ele gostaria de falar para a gente do Natal. A palavra de Deus é muito rica. E esses dois eventos, que foram o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus, são extremamente poderosos por si mesmo. Primeiro, um Deus que se faz gente. Meu Deus, isso é inconcebível. Para mim é mais difícil do que entender Deus já homem, deixar-se flagelar como Jesus deixou e ressuscitar dos mortos. Claro, temos ainda a vinda da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Mas estas duas festas que tratam de Jesus são muito intensas. E elas são muito ricas. Quer dizer, dá para falar milhares de anos e você vai tirar milhares de novas coisas deste baú de riqueza. Porque não é uma coisa tão simples. É uma coisa fantástica. E aí eu fiquei pensando de todas as coisas que a gente escuta falar, e vocês vão ouvir falar também, por causa das missas destes 2 dias, ou da vigília, ou a missa do dia 25, e das inúmeras vezes que vocês já foram, assim como eu, nas missas de Natal, e de tantas outras vezes. No entanto, eu resolvi falar de uma coisa que se fala muito pouco. Não gosto muito de falar disso, mas é muito importante. Quando a gente estuda o plano de amor do Pai, a história da salvação, Deus criando o ser humano, Deus enviando profetas, Deus salvando a humanidade no dilúvio, Deus salvando o povo do Egito, tirando-os da escravidão do Egito. A ida para o Egito, quando foram com José do Egito, morrendo de fome, e Deus salva, também com um monte de milagre que José acabou fazendo em nome de Deus, sendo ele vendido como escravo, e queriam matá-lo, na verdade. Toda a história da salvação é um gesto de amor, toda ela. Você vai ouvindo, só vê gesto de amor. Você vai vendo e falando, meu Deus, por que ele não largou essa raça? Por que ele não deixou para lá? Sabe, é tanta coisa que a gente fez. Eu às vezes olho, o pessoal fala, olha, como é que a Bíblia conta essa história? Eu falo, pois é, devia olhar e falar assim, como é que Deus ainda aceitou esse povo sem descer a mão nele, né? Porque é muita bondade. E o plano de amor de Deus, ele vai se construindo todo. E quando ele entra nos seus momentos finais, que nós tivemos a graça de poder estarmos depois destes momentos, viemos e nascemos depois de Jesus Cristo. Então, os que estavam antes não tiveram toda esta graça. Eles tinham que se esforçar para viver os mandamentos. Muito difícil. Nós não tivemos essa graça. E quando a gente estuda isso e fala, a gente mostra que Jesus venceu o pecado, a morte e Satanás. Os 3 grandes inimigos. 3 grandes inimigos. Porque se a vida termina agora, a gente está vindo aqui na igreja de besta. Se a vida não vai adiante, por que é que nós queremos viver o Evangelho? Só que quando a gente encontra Jesus, o Espírito Santo dá testemunho em nós de que a coisa não termina aqui. E por isso a gente continua, porque a vida, por mais que ela às vezes seja difícil, e Deus às vezes nos ajuda, muitas vezes nos ajuda a ficar melhor,
mas a gente ainda vai ter muito sofrimento, mas vamos ter a vida eterna. Venceu a morte. Morte, acabou teu poder. Você pode manifestar aqui e ali um sofrimento, uma doença, um envelhecimento, mas a partir de Jesus você não manda mais. O pecado, essa raiz que a gente não consegue vencer e repete, e a gente encontra isso, gente. A gente encontra o tempo todo nossas fraquezas, as nossas e as dos outros. E a humanidade inteira, então, que agride a natureza, agride uns aos outros, e a ganância, e assim vai. E Jesus, então, vence o pecado. Mas tudo isso tem um artífice, tem um estrategista querendo fazer o mal. E nós sabemos que ele é real, que é o diabo. E aí eu gostaria de falar. Como é que Jesus venceu a morte? Morrendo e ressuscitando. Como é que Jesus venceu o pecado? Vivendo as fraquezas na sua carne e as crucificando na cruz. Como é que Jesus venceu Satanás? Nascendo. Quase ninguém lembra disso. É tão maravilhoso, tão encantador, é tão lúdico, assim, tão bonito, essa imagem toda bonitona, que às vezes a gente esquece o mais incrível de tudo. Satanás foi pego de surpresa. Ele não sabia a estratégia, porque ele não é Deus, ele não sabia como isso ia acontecer. Gosto muito. Às vezes assisto de novo a Paixão de Cristo, pela versão das visões da Santa que depois o Mel Gibson transformou em filme. Claro, a gente sabe que tem toda uma interpretação, é uma pregação. Mas eu gosto muito quando eu vejo o diabo revoltado, porque ele foi enganado. Jesus já estava vivo, presente num corpo, quando ele se deu conta que o reino dele tinha ido para o brejo. E aí então todo o seu esforço para convencer Jesus a não seguir adiante, mas ele já estava condenado. E é por isso que muitas vezes, em muitos momentos de libertação, quando a gente reza, a Ave Maria, e tem alguém que deixou o diabo ficar forte demais na vida dele, a pessoa, quando se reza com a verdadeira fé, fica totalmente raivoso. Por quê? Porque ele lembra a saudação do anjo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Eu acho tão maravilhoso porque o anjo já chega, Nossa Senhora ainda não disse sim, portanto a sombra do Altíssimo ainda não a havia coberto, portanto ela ainda não havia engravidado, seu óvulo ainda não estava fecundado, mas o anjo já olha para ela e fala: você está cheia do Espírito Santo. Uma saudação que demonstra isso. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela ficou perturbada: eu sou cheia de graça? Porque ela nem havia se dado conta de que Deus já havia acompanhado a vida dela e que ela estava cheia do Espírito Santo. E aí ela diz sim, e imagina então o poder. Tanto é que quando ela encontra Isabel grávida, o que acontece com o filho de Isabel, que já era prometido, João Batista, ele estremece, e Isabel fica cheia do Espírito Santo e profetiza: donde me vem a honra de estar com a mãe do meu Senhor. Profetiza. Como é que a gente profetiza? Só quando o Espírito Santo fala. E aí Nossa Senhora profetiza de volta. Imagina que conversa boa. A gente tem tanta fofoca no meio, de repente tem uma conversa boa dessa.
Ela chega, a criança treme no ventre, se enche de alegria, a mãe exulta, põe para fora a agonia, a angústia que estava passando, e Nossa Senhora explode, vê que tudo aquilo é verdade, que tudo aquilo que ela estava passando de fato era o Senhor, e diz: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Exulta. Eu não sei, às vezes a gente conta as histórias de uma maneira que se eu digo exulta, o que é exultar? É uau, né? Como é que é no show? Aí a gente fala: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Dá até tristeza. Mas quando eu tento olhar tudo isso, eu falo: que fantástico. E mais ainda quando eu percebo que esta data que nós estamos hoje relembrando, porque ela já aconteceu. Jesus não está nascendo depois de amanhã. Desculpa, gente. Jesus não está nascendo depois de amanhã. Por mais que você diga assim: Jesus nasce na minha casa. Ué, mas quando você vem aqui no grupo, você também não está pedindo para Jesus entrar na tua casa? Você não está pedindo o Espírito Santo? Você não está pedindo tudo isso? Então é uma memória, mas é uma memória importante, porque a gente consegue falar para quem não liga, a gente consegue falar para aqueles que estão distantes, a gente consegue mostrar para quem não se importa, e a gente começa a relembrar o que significa isso. Significa que o pé do Senhor vai esmagar a serpente que fica picando e mordendo o meu calcanhar, e não só o meu, de todo mundo em casa, fazendo as pessoas ficarem infernizadas. Que às vezes você nem sabe de onde veio tanta raiva, tanta explosão, tanta coisa, meu Deus. Às vezes na gente também, porque picou ali. Relembrar que o Natal é o sinal claro da vitória de Deus sobre o maligno. E acabou o maligno, você está fora do jogo. Você vai ficar beliscando a gente, vai ficar cutucando, cuspindo na gente, mas você perdeu. E isso é importantíssimo, importantíssimo. Aliás, fala para o irmão do lado: não tem uma guerra entre o bem e o mal. Não tem. Não tem. Porque o diabo já perdeu. O que tem é um invejoso, revoltado, querendo judiar da gente porque perdeu a guerra, porque já se ralou, porque foi esmagado, porque estará na geena, estará nos confins do inferno, porque ele não tem mais poder. Então ele tenta manter-se com algum poder, se aproveitando da nossa ignorância. Tome posse do Natal como dia de libertação na sua casa. Tome posse do Natal como dia de libertação na sua vida. Tome posse do Natal como dia de libertação no teu ministério, naquilo que Deus mandou você fazer. Seja ser professora, seja cozinhar em casa para vender, seja só cuidar dos filhos, seja trabalhando na rua, seja cuidando, tendo que dirigir de Uber. Eu não sei o que Deus te chamou a fazer, mas não dá para fazer do jeito que o mundo faz. Você tem agora o poder de mandar o diabo embora. Porque Jesus nasceu, porque Deus enganou o diabo e nasceu, e se tornou gente, no meio de nós. Uma das coisas que eu acho fantástico, gente, que é muito difícil, e eu vou falar uma coisa aqui, que algumas mulheres vão ficar com raiva de mim, me perdoem. Eu acho que é um pouco de machismo mesmo, mas eu vou falar. Jesus ficou guardado por Nossa Senhora para esperar a hora que ele tinha que agir. Muitas vezes as mulheres não aguentam esperar. Sabe que uma coisa Deus está falando, Deus falou, você não perguntou: Senhor, tu falaste, mas é para eu pôr para fora agora ou amanhã? Ou é para eu esperar? Uma coisa boba,
uma coisa boba. Minha filha vinha vindo para Maringá e ia para outro lugar com o carro dela. Não tinha lugar para deixar o carro. Mora num prédio no centro, não tem lugar para estacionar. Vai ser multado toda hora. Aí eu liguei para algumas pessoas. Você não aluga para mim uma garagem? Perto da minha casa, ou do lado. Consegui. Mas não cabia no meu bolso. Aí eu falei, mas não vai ter jeito, né? Falei, vou fazer o quê? Aí eu falei assim, vou rezar. Falei, Senhor, se o diabo está armando para ainda corroer as minhas coisas, às vezes um presente que eu posso dar, para poder fazer alguma coisa, pisa a cabeça. Aí a minha mulher chegou e falou assim, por que você não fala com a vizinha de garagem, que é muito bacana, que é uma pessoa extraordinária? Eu disse, não vou falar nada. Vou rezar. Se for vontade do Senhor. Aí, minha filha ia chegar 7 horas da noite, 8 horas da noite. Eu tinha que resolver as coisas à tarde. Eram umas 2 horas da tarde. Foi a última sessão da Câmara, terminou super tarde. Eu estacionei e a moça do lado estava carregando o carro. Aí eu disse, você vai viajar? E ela disse, eu vou passar 15 dias, vou para não sei aonde. Aí eu disse, é porque eu estava vendo uma garagem. Ela falou, não precisa nem pedir, a minha garagem você pode usar do jeito que você quiser. Eu falei, preciso pagar alguma coisa? Ela falou, Deus me livre, Sidney, fica com a minha garagem. Às vezes tem que esperar. Se você ultrapassa, se você ouviu que o Senhor tem algo, aguenta. O diabo está vencido. Você fala, Senhor vai vir falar comigo. Você tem que resolver um problema com a tua sogra. Ou então com a tua irmã nas festas de Natal. Você sabe que você está certa. O Senhor te fala, ou às vezes não é você, entre outros dois. E você vai mediar. Fala para Jesus, Jesus, se for da tua vontade para eu falar, você está me dizendo, porque às vezes é você que quer resolver tudo. Aí você troca os pés pela mão, a coisa piora. E a festa acaba. Senhor, me dá a chance. Me coloca do jeito certo. Porque o diabo está vencido. E ele não vai fazer confusão, não. Porque Jesus nasceu, está vivo. Quero encerrar com esse texto. Do Evangelho de João, no capítulo 1. Versículo 9. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam. Prestem atenção. Prestem atenção. Eu li aqui, ele era antes que o mundo existisse, quer dizer, ele é Deus. Ele estava quando tudo foi criado, portanto ele é Deus. Ele é Deus, e Deus é um só. Ele é a mesma essência de Deus. Ele não é criado, ele é gerado de Deus, sendo Deus. E aí diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Normal. Agora presta atenção. Acorda o teu irmão, não deixa ele dormir. Presta atenção agora. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem no sangue, nem de uma vontade de carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra do Senhor. Não tem raça, não tem nacionalidade, não tem lugar. A maioria não o recebeu, e ele que criou todo mundo. Mas quem o recebeu, ele deu poder.
poder para viver como filho de Deus. E filho de Deus não pode viver na humilhação o tempo todo. Filho de Deus não pode viver só do sofrimento. Filho de Deus não pode viver sem esperança. Filho de Deus não pode acreditar que as coisas vão dar tudo errado. Filho de Deus tem o poder de esmagar a serpente, porque Jesus se fez homem e habitou entre nós. Vão para casa depois, peguem aí, capítulo 1, Evangelho de João, do versículo 9, vocês vão ler ele até o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo significa a palavra de Deus, a palavra no Gênesis. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Separe as águas de cima das águas de baixo. E elas assim fizeram. E Deus disse, e assim Ele foi criando. E esta palavra criadora se fez carne e habitou entre nós. Não é pouca coisa. E esta palavra que se fez carne, mesmo não sendo recebida pelo mundo que criou, deu aos que aceitarem o poder. Diga que você toma posse. Toma posse agora. Fica de pé, vamos tomar posse disso. Lembrem-se, não é você que vence o mal. Nem eu, nem ninguém. Nem o padre exorcista. Nem nenhum dos santos. Quem vence é Deus que se fez gente. Se encarnou. Se tornou um de nós. Aleluia. Eu tomo posse desse poder na minha casa agora. Eu tomo posse na minha missão. Eu tomo posse no grupo de oração. Eu tomo posse na minha missão provisória da política. Eu tomo posse nessa cidade. Eu tomo posse do poder que o Senhor deu. Reveste agora. Tomo posse na minha casa como pai. Tomo posse agora, Senhor. Posse, porque eu quero receber o poder que tu concedestes ao se tornar, habitar no nosso meio. Toma posse, aceita, se reveste. Hoje é um novo dia para você. Um santo Natal, um Natal onde você tome posse do poder de Jesus na sua vida. Amém.